No varejo, datas sazonais sempre foram sinônimo de vendas. Black Friday, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais são momentos de pico, de promoção e de muita correria. Mas a verdade é que, para muitas empresas, esses períodos ainda são mal aproveitados. Focam no curto prazo, na liquidação e perdem uma oportunidade muito maior: usar essas datas como alavancas de crescimento, posicionamento e relacionamento com o cliente. A grande questão é como transformar datas sazonais em estratégia e não apenas volume de vendas. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre como as datas sazonais podem ir muito além do caixa e se tornar um motor de crescimento no varejo. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 236. Datas sazonais no varejo. Muito além das vendas, uma estratégia de crescimento. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Jack Strimble, CEO da Paxter. O Jack é um líder com experiência na construção e escala de negócios, em tecnologia e e-commerce. E hoje comanda a Paxter, empresa referência em embalagens flexíveis e sustentáveis com tecnologia de impressão digital. A partir de uma visão que conecta operação, marca e experiência, ele acompanha de perto como datas sazonais impactam toda a cadeia do varejo, da venda à entrega. Olá, Jack, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo ótimo, Daniel. Muito obrigado por poder participar com vocês aqui. Bom, prazer é nosso em ter você aqui, Jack. Antes de começar a falar do nosso tema específico, eu queria pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória e fala também um pouco da Paxter para quem não conhece. Minha trajetória sempre teve muito ligado a consumo, a B2C e tecnologia. Então, sempre ligado, muitas vezes ligados a produtos impressos ou de impressão, de alguma forma, em diferentes tipos de impressão. Pode ser impressão de um photobook, né, um livro de fotografia, ou impressão numa camiseta e agora impressão em embalagem. Então, está sempre ligado a promover algum produto, proteger algum produto, que é a principal função da embalagem que a gente faz agora. É, ou recordar, né? No caso da fotografia, você usa para recordar alguns momentos. Então, assim, sempre, normalmente tecnologia é ligado à impressão. Minha carreira inteira foi nessa hora. E na Paxter, a ideia da Paxter é poder ajudar as marcas, principalmente as marcas inovadoras, as novas marcas, a poderem competir com as grandes CPGs no ponto de venda. Então, antes você tinha só as grandes marcas poderiam ter uma embalagem de alta qualidade no ponto de venda. Hoje a gente permite que alguém que está lançando o seu produto possa competir. As empresas menores normalmente não têm a capacidade de planejamento das grandes, então ela tem que reagir bastante rápido. Então a gente entrega tudo em 15 dias, as embalagens, quando no mercado normalmente se entrega entre 30 e 45 dias. E o terceiro é o pilar da sustentabilidade, que a gente promove uma embalagem mais sustentável, que também tem a ver a formação da marca, do cliente, etc, etc. Então, isso é o que a Paxter faz. A gente vai conectar como isso pode ajudar nas datas sazonais. Ah, bacana. Qual que é a visão de vocês hoje sobre como que o varejo tem aproveitado ou não está aproveitando as datas sazonais? Qual que é a análise que você faz da importância dessas datas no varejo brasileiro? Ainda existe quer dizer, existe uma importância bastante grande, né, dessas datas. Eu acho que podem ser ainda melhor aproveitadas em geral. Existem algumas empresas, claramente as líderes aproveitam e usam muito bem o planejamento com antecedência para testar algumas campanhas, e alguns produtos, por exemplo, ou algumas experiências de cliente que elas vão usar nas datas mais importantes. Então, assim, claramente o Black Friday, por exemplo, é uma das datas mais importantes. Então, ao invés de você deixar e ter uma promoção e ver o que vai acontecer, eu acho que tem o risco de perder a data, porque ela só volta daqui a um ano. Muitas empresas testam essas campanhas em quantidades menores, fazem runs menores com 6 meses de antecedência e vão melhorando essa campanha para chegar bem afinada e aí, ou refinada, e poder sim aí para toda a sua base no caso do Black Friday. E Black Friday foi um exemplo e
foi um exemplo que eu estava pensando, mas existem isso em todas as datas, né? Então, acho que então, assim, pode ser melhor utilizado. Algumas empresas, normalmente essas empresas mais inovadoras, mais fortes em marketing, essas novas marcas, né, que estão sendo lançadas, que raramente produzem, utilizam terceiros para produzir, estão muito focadas no marketing, marketing Instagram, etc. Essas marcas normalmente utilizam bem, né? Elas vão testando, elas testam muito rápido e a gente facilita muito isso. A gente sabe que aqui no Brasil, o volume de movimentação econômica vinculado a datas comemorativas, datas sazonais, ele é muito alto. Essas Sim, principais datas do varejo, como Natal, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, movimentam bilhões de reais, muito acima da média naquele fim de semana ou naquela semana onde está envolvido essa data. sim, E existe realmente daí uma demanda muito fora do comum, tanto para produção quanto para venda, atendimento e fluxo. Como que você enxerga que isso pode ser melhor aproveitado? De que maneira o empresário ele deveria olhar para as datas sazonais para que ele não tivesse apenas um grande volume de vendas e muitas vezes com uma margem pequena? Qual que é a visão de vocês sobre isso? exatamente. É um ótimo ponto. Quer dizer, eu acho que hoje o foco está muito ligado a número de transações e normalmente ligado a uma, a um- a uma margem menor, né? A preço. Agora, tem várias, acho que tem várias oportunidades de construção de marca, como você pode atrair novos consumidores nessas datas, como você pode aumentar o reconhecimento, como você pode lançar novos produtos, como você pode fortalecer relacionamento, ter recompras, depende da necessidade específica que você tenha, né? Então você pode criar uma campanha é, específica e poder realmente diferenciar o teu produto, e no nosso caso, a tua embalagem, né? Que é como é a imagem do teu produto nesses momentos. Então acho que você tem além de pensar somente em transação e preço, eu acho que tem várias outras formas que você pode utilizar essa embalagem para modificar, criar interesse na apresentação do produto, eventualmente até personalizar. Existem vários casos de lançamento de novos produtos com embalagens personalizadas, que você pode fazer uma embalagem específica para essa data. É, então, conectar isso muito com tua campanha. Então, acho que uma parte bem importante disso é que isso faça parte do processo de planejamento. Então, acho que isso é bastante importante. Entender na construção da marca qual é o objetivo, o que a marca está buscando agora, qual é o estágio que ela quer, com que tipo de cliente, e poder planejar isso com antecedência. E a embalagem personalizada te permite fazer coisas realmente únicas e personalizada para essa data. Então, você pode ter uma embalagem da Páscoa, que é super importante para alguns tipos de produto, para chocolate, por exemplo. Então, você pode ter uma embalagem específica, Dia das Mães, Dia dos Pais, e como você mencionou. É importante você, acho que é super importante você planejar isso com antecedência. Eu acho que é você entender o comportamento do teu cliente, e aí você não só trabalhar com volume e preço, mas também é, otimizar o seu estoque, quais os produtos que você quer vender nessa data, certo? Promover mais especificamente esses produtos e criar campanhas diretamente conectadas à tua proposta de marca ou tua proposta de ação específica nessa data especial e sair um pouco da conversa só de transação, de volume de vendas e preço, né? Então, eu acho que é esse, eu acho que é, o que em geral a impressão digital pode oferecer no mercado, né? Bacana. Você falou de planejamento, e realmente planejamento é fundamental cada dia mais no varejo. A Sim. competitividade está grande, a questão do loja física e loja online tem demandado muito planejamento para as operações darem certo. E você falou também de entendimento dos hábitos do consumidor. Esse é um Uhum. outro ponto fundamental, né? Quem nos escuta aqui semanalmente no Varejo SA Podcast sabe o quanto que a gente fala que é fundamental, se você é um empresário, se você é um lojista, que você conheça profundamente os hábitos do seu consumidor, do seu público-alvo. Entender o que mudou, o que tem mudado, quais são atualmente suas preferências, para que você consiga realmente elaborar um planejamento, definir uma estratégia com base nisso.
Acho que o que o Jack está falando é muito um reforço daquilo que a gente já conversa aqui sobre a gente ter um novo consumidor, especialmente pós-pandemia, um consumidor que ele está privilegiando uma outra palavra que o Jack falou, que é personalização. Quanto mais personalizado você consegue fazer o seu atendimento, o seu produto e até a sua embalagem, maior é a chance de você criar uma conexão com esse consumidor. E aí eu queria ouvir do Jack, pela experiência dele, o quanto que uma embalagem personalizada tem potencial de criar conexões mais longas entre uma marca e um consumidor. Eu acredito que essa é bem utilizada, eu acho que essa é a grande oportunidade que você tem. É, Então, é interessante falar do que eu mencionei antes, é interessante falar que isso agora não está só disponível para empresas grandes, né? Quer dizer, antes da impressão digital, isso era disponível, já estava disponível para as grandes marcas, mas hoje também as pequenas empresas e médias podem competir nesse mercado que antes era exclusivo das grandes marcas, né? Elas podem oferecer eh, edições limitadas, teste de produto, campanha específica, personalização que a gente falou, etc. Quanto à conexão, eu acho que assim, como isso pode ser aproveitado, eu acho que de várias formas, né? Então, para muitas marcas, a sustentabilidade é um valor importante, está ligado ao valor, à criação, ao crescimento dessa marca. Então, está provado que a forma mais eficiente de você comunicar sobre sustentabilidade do teu produto, sobre uma embalagem sustentável também, é na própria embalagem. Então, a chance do cliente decidir no ponto de venda também, baseado nessa comunicação de sustentabilidade, aumenta muito quando estiver claramente notado na embalagem, né? Então essa uma opção grande. Outra é uma conexão do online com offline, né? Cada vez está sendo mais usado, e você falou de personalização, etc. Existem campanhas, as campanhas podem ligar diretas, elas podem continuar depois, quer dizer, ela pode começar antes da data festiva e ela pode continuar depois também, dependendo do que você quer. Então você pode subir fotos de família, é, realmente continuar. Algumas empresas já fazem isso bem, quer dizer, continuar essa conversa com o consumidor. Eu acho que essa é realmente é uma grande oportunidade. Algumas poucas empresas aproveitam isso, algumas sim. A gente até agora a gente teve a feira Naturaltech na semana passada. E quem visitou nosso stand, a gente convidou a tirar uma foto, escolher. A gente tinha alguns designs de embalagem e a gente convidou ela a tirar essa foto e a gente vai mandar uma embalagem impressa na mesma qualidade de uma embalagem final com a foto dela nessa embalagem, um pouco para aumentar essa conversa de personalização de datas, a gente poder ir ao extremo que é a personalização de foto, que a gente não consegue fazer todo dia, né, em todas as Uhum. campanhas, mas para diferenciação a gente consegue a gente consegue mostrar essa diferenciação no produto. Então, assim, essa normalmente são as formas de conexão com o cliente, né? A gente viu grandes marcas, sei lá, Coca-Cola fazendo a campanha com os nomes. A gente também participou um pouco dessa campanha. Então, assim, o cliente quer se estar mais próximo, né? Quer se conectar e aí depende exatamente do que ele quer, né? Então, como eu falei, quer dizer, pode ser essa pré-conexão, quer dizer, conectar antes da compra, pode conectar durante a compra, lendo algum dispositivo, um código, um QR Code durante a compra e continuar essa conversa personalizada depois, né? Eu acho que esse é o grande objetivo em geral, né? Quando está mais próximo do cliente em geral. Mas você pode usar isso de várias formas, né? Você pode usar isso para atender algum nicho específico, poder se comunicar especificamente com um nicho menor. Eu acho que é bastante amplo. Eu acho que tudo depende é, qual é o objetivo da marca, né? Quer dizer, para que você está utilizando essa campanha, né? Você quer promover sua marca, você quer promover a recompra, o que exatamente você quer? Mas eu acho que é bastante flexível, e isso é importante, e desculpa repetir, mas de novo, o mais importante para a gente é que isso não está só restrito aos grandes, né? As empresas pensam, isso tudo bem, tá? O que você está falando é só restrito para as grandes marcas. Não, isso está com o planejamento adequado, as pequenas e médias marcas podem ganhar muito reconhecimento ainda em estágios quando elas são pequenas. Ah, legal. Acho que esse é um ponto importante, né? Em vários outros aspectos,
da realidade do varejo, a gente tem percebido que os pequenos e médios estão tendo mais acesso, seja tecnologia, seja produtos e serviços para poder oferecer para os seus clientes, isso é importante. Uma outra questão que você traz é a questão da experiência vinculada à personalização. A gente tem falado hoje que o varejo, o futuro do varejo, ele está conectado muito a oferecer experiências de compra para que a compra seja apenas o saldo final daquele processo. O processo em si ele não seja apenas a compra. A experiência, esse caminho, ele é o caminho que realmente tem prosperado aí para grandes marcas e empresas de varejo. Agora, quando a gente fala de datas sazonais, comemorativas, a gente está falando de movimentação acima da média, muita demanda, um pico de consumo. Sim. Como conciliar esses desafios de um pico de consumo com a necessidade de oferecer um atendimento personalizado ou uma experiência positiva? Porque em geral é o contrário. Lojas cheias, muita demanda, o atendimento acaba não sendo bom, eu não consigo dar uma experiência de compra fluida. Então, como é que a gente poderia analisar aí esse balanço, Jack? Na minha opinião, a melhor forma é tecnologia, né? Alguns exemplos que a gente deu antes, você ter essa experiência direto, no nosso caso, no que tem na embalagem, essa comunicação direto com o cliente através da tecnologia, alguma coisa que ela vai ler no celular e você ficar independente dessa multidão que está na loja e poder conversar e dar esse atendimento personalizado, isso que você falou, essa experiência para o cliente. Que as marcas querem passar exatamente essa experiência, querem passar a sua cultura, não é só o produto, né? Qual é a mensagem que essa marca quer? Então, eu acho que é a forma mais fácil de fazer isso em escala, né? De você personalizar isso em escala, é você fazer isso com tecnologia e que o cliente garante que o cliente está falando direto com você, está recebendo a mensagem que você quer dar, seus valores, a sua cultura, etc. Então, eu acho que principalmente nessas datas, que você certamente, corretamente falou que você tem, as compras são muito concentradas e não necessariamente a qualidade do serviço pode se manter a mesma, eu acho que definitivamente usar a tecnologia vai ajudar bastante. Ah, legal. E como que você avalia, com base na experiência que você tem com seus clientes, que são os erros mais comuns, ou aquilo que não tem dado certo em termos de experiência dos empresários para tentar oferecer uma experiência positiva em datas sazonais? Na sua visão, na sua experiência, quais que são alguns erros comuns que quem está nos ouvindo aí deveria ficar atento para tentar evitar? Na minha opinião, o erro mais comum, e é somente minha opinião, é focar totalmente em custo. Acho que se você focar, as pessoas, se focar a embalagem como uma parte do custo do produto unicamente, e muita gente faz isso, focando de novo em transação e desconto, né? Eu vou descontar, então eu preciso diminuir meu custo, etc. Eu acho que tá perdendo essa oportunidade de fortalecer o relacionamento com o cliente, não só uma compra, como já está pensando como esse cliente vai se conectar com você, vai recomprar depois. Então, eu acho que é utilizar a embalagem como marketing, como promover a tua marca e estender essa experiência dessa uma data especial para um relacionamento com o cliente, né? Você vê o valor do lifetime value do cliente, não somente o valor de uma transação, de uma compra que é uma coisa momentânea e normalmente de custo de baixa margem, né, para as marcas. Então, acho que essa sair um pouco, pensar um pouco estrategicamente, né, como a gente falou antes, e sair um pouco do qual o custo unitário da embalagem, né? Às vezes o custo unitário às vezes ele é relevante, claro, mas às vezes ele é totalmente irrelevante. Se você tem alguns centavos a mais, você pode realmente se diferenciar de várias formas, entendeu? Que eu acho que é o grande desafio. Tá todo mundo falando com o consumidor nessa data, você está recebendo um monte de comunicação e você precisa se diferenciar. Então, se você pensar unicamente no custo, eu acho que tem uma grande chance de você passar desapercebido pelo mercado. Isso é uma verdade, né? Tem que olhar o que é custo, o que é investimento, onde que vale a pena você é, colocar um pouco mais de esforço, seja de tempo, seja esforço financeiro, avaliando os resultados que é capaz de você obter em troca disso. E na sua visão, como que tem sido o impacto da tecnologia
nesses hábitos de compra, na relação de consumo, a gente percebe que hoje a tecnologia está muito mais presente, não só no Sim. aspecto da compra online, mas a tecnologia mesmo no ponto de venda físico, seja para o atendimento, seja para um checkout mais rápido, seja para a interação entre o consumidor e o vendedor. A gente tem visto a tecnologia cada dia mais presente. Qual que é a sua visão sobre isso, Jack? Acho que você quer, como marca, você quer conhecer mais do teu cliente, né? O cliente quer se sentir único, né? Eu acho que você usar a tecnologia para você reconhecer o padrão de comportamento desse cliente e poder oferecer algum produto ou uma experiência mais personalizada. Quanto à embalagem especificamente, poder melhorar essa experiência dele, quer dizer, como é uma forma mais fácil você entender qual o tamanho, se você quer comprar um sachê ou se você fazer uma embalagem de 1 quilo, quer dizer, um uso único ou é alguma coisa para você levar para casa e você poder fechar isso, você ter, por exemplo, um zíper que você fecha o produto e o produto vai ter uma vida útil maior, quer dizer, toda essa experiência de como abrir o produto e como você descarta a embalagem, que não é um plástico, que é um plástico reciclável, por exemplo. Então, assim, acho que tem várias formas que a tecnologia acaba te ajudando, né? Na forma de relacionamento, é claro que eu acho que o cliente precisa se sentir entendido, né, pela marca. Por que esse cara está me oferecendo café se eu não tomo café, né? Quer dizer, eu já comprei N vezes dessa marca. Ele quer saber qual é qual é o comportamento dele, que você o conheça, mas tecnologia acho que vai muito além, né, desse relacionamento. No nosso caso específico da embalagem, está ligado ao produto e o que essa embalagem pode fazer para melhorar não só o aspecto, não só a mensagem, mas também o que a gente falou, a facilidade de abrir, de guardar o produto, de deixar isso guardado que não vai estragar, não vai vazar, etc. Eu acho que tudo isso no final tá ligado à tecnologia, processos, controle de qualidade, etc. Então, acho que é uma combinação. Legal. E como que vocês medem, de alguma forma, o impacto de uma embalagem personalizada ou de uma embalagem mais sofisticada em termos de resultados para os clientes? De que maneira que vocês olham para essa questão de é, qual é o impacto disso que a gente está oferecendo? Como que vocês conseguem medir isso? Existe um procedimento padrão de vocês? Existe algum indicador específico que vocês utilizam? Como que vocês tratam esse tipo de visão? Normalmente a gente tenta fazer isso junto com as marcas. A gente ainda é uma marca nova, né? A gente não tem muita experiência fazendo isso. A gente vê isso na recorrência e no crescimento do produto, mas que na verdade Uhum. não é só um produto da nossa embalagem, mas sim uma combinação Um da qualidade do conjunto. produto, exatamente, um conjunto com o cliente, mas eu acho que normalmente normalmente andam várias coisas juntas, né? A embalagem é só uma parte ligada à mensagem, ligada à proteção, ao produto, à diferenciação e, claro, a qualidade do produto vem junto. Então, assim, respondendo bem claramente, a gente não tem ainda uma forma específica, mas a gente vê a gente depende também do cliente nisso, né? A gente vê alguns produtos bons que às vezes ficam no meio do caminho, às vezes por mau planejamento financeiro, um mau planejamento comercial, apesar que a embalagem foi feita um bom trabalho. Na parte da embalagem, a gente até, como a gente trabalha muito com pequenas, médias empresas também, a gente tenta dar muito pitaco para os empreendedores, tentar ajudar, porque você não faz isso, participa algumas vezes do design do cliente, tentar compartilhar experiências ou recomendações de agências que são específicas para trás aplicações para ajudar, né? Porque é um ganha-ganha. O cliente vende mais, a gente vende mais embalagem, ele lança mais produtos e todo mundo ganha. Então, assim, Uhum. ainda a gente não tem né, nada específico. Eu acho que é possível ter eh, nessa medição, principalmente na parte de personalização, né? Eu acho que é uma boa ideia. Existem alguns cases, nem sempre a gente está envolvido em todo o fluxo, né? Então, mesmo com a Uhum. personalização, muitas vezes nosso trabalho acaba na personalização, mas eu acho que é uma excelente ideia a gente poder participar de toda a campanha. Acho isso importante. De maneira geral, a gente conversa com os nossos entrevistados sempre sobre o quanto que mensuração de dados, indicadores, eles são importantes para todo esse processo. Falando das datas especiais, a gente acha que o pós-data, quer dizer, a análise dos resultados, eu acho que é super importante.
identificar os produtos, né, que se desempenharam melhor, entender melhor alguma coisa que a gente aprendeu novo no comportamento de cliente, para esse corrente virar recorrente. Então, assim, a gente faz isso junto com o cliente, mas eu acho que a gente pode melhorar ainda nessa parte de ter as métricas claras e continuar medindo e melhorando com o tempo. Acho que você tem toda a razão. A famosa melhoria contínua, né? A gente tem que estar sempre olhando onde podemos melhorar. Agora Exatamente. você trouxe um aspecto que eu acho super importante, que é essa relação entre o empresário com os seus fornecedores e os seus parceiros ser uma relação de ganha-ganha no sentido de um ajudar o outro dentro do seu expertise, especialmente no caso de micro e pequenos empresários, que é a grande massa do varejo nacional. A gente sempre fala aqui para o varejista: procure parceiros que vão te acrescentar mais do que aquele simples produto ou serviço que você está contratando. Aquele parceiro que consiga te trazer uma provocação, uma visão, um insight estratégico, que esteja interessado realmente no seu resultado. Acho que para quem mexe, quem lida com micro e pequeno empresário, sabe o quanto que é valioso isso. O empresário muitas vezes ele se sente solitário, ele tem que tomar todas as decisões sozinho e ter um parceiro que consiga trazer para ele algumas reflexões. Acho importante e o que você falou é bem interessante, Jack. Agora já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, eu queria ver de você assim, qual que é, na sua opinião, o futuro, o que está vindo pela frente em termos de relações de consumo, seja em data sazonal ou não, mas o que que você acha que a gente está num processo de transição e que a gente deve chegar em termos de relação de consumo, que não só em termos de embalagem, mas em termos de experiência de compra como um todo, a gente deve ficar atento. O que que você está vendo aí do mercado? Qual que é a sua opinião? Um pouco que eu mencionei antes, da gente transformar e se aproximar, né, desse cliente, a gente conhecer mais, ter mais dados, medir isso e ser relevante, né, e poder se diferenciar nessa montanha de dados e contatos que o cliente recebe e poder saber qual é para ele. Na parte da embalagem, a gente estuda bastante, tenta compartilhar com os clientes. A gente sabe que a comunicação sobre a sustentabilidade, sobre a reciclabilidade da embalagem, sim, tem um impacto positivo. A gente mede isso, a gente compartilha com os clientes. A gente tem um evento que chama Portas Abertas, a gente chama clientes, a gente apresenta essas pesquisas de mercado, algumas feitas por nós, algumas do exterior. Então, como isso pode ajudar, né? Eu vou focar um pouco mais na embalagem, quer dizer, na embalagem é isso, né? Comunicar sustentabilidade aumenta em 38% a chance do cliente escolher seu produto. Existe uma tendência, de novo, focada em embalagem, de diminuição do peso da embalagem, né? Quer dizer, todo mundo está muito preocupado em fazer uma boa utilização do plástico, reutilização, etc. Então, eu vejo uma tendência de otimização disso. Então, acho que as embalagens vão ter menos conteúdo plástico, então vão ser otimizados. Então, você tem uma embalagem com plástico mais grosso, você vai ter uma embalagem com menos plástico e vai tentar que isso seja reutilizado. é, e já existem vários produtos que fazem isso. E o terceiro ponto é o que acontece com o plástico. Não só o que aconteceu com o plástico, da onde vem o plástico que você está usando. Isso também se faz muito de forma digital, pode ter informação na embalagem, o cliente lê, da onde veio esse plástico, qual é a fonte dele e para onde ele vai depois. Depois que eu utilizar esse plástico, para onde ele vai? Ele vai ser reciclado, o que que ele vai virar, qual produto. Eu acho que isso ajuda também na confiabilidade da marca, ganha, ajuda a dar valor a essa marca. Então, sei que eu falei mais, eu respondi mais específico da embalagem, mas eu acho que é esse o caminho futuro, essa transparência da relação. Da onde veio o plástico? Eu estou usando menos plástico. Eu vou fazer, quando você acabar de usar esse produto, esse plástico vai ter esse fim e o próximo produto. Então, assim, eu estou otimizando, eu estou cuidando do meio ambiente. Eu sou uma empresa que você pode confiar e você pode ter essa relação comigo, né? Então, acho que especificamente da embalagem, penso que esse é o caminho. E sustentabilidade, além de presente, é futuro. As pessoas já estão Sim, valorizando muito, eu acho que vão valorizar cada dia mais. As embalagens, elas são um aspecto fundamental nas relações de consumo, né? A gente precisa das embalagens para os produtos, a grande maioria dos produtos que a gente consome. E sim, você trouxe também o fator da transparência. E aí a gente pode ampliar um pouco, não só restrito, obviamente, ao mercado das embalagens, mas de maneira geral, o consumidor ele tem exigido, ele tem cobrado das empresas transparência.
O consumidor ele não está interessado apenas no produto. Em algum momento ele já foi interessado apenas no produto. Hoje ele está interessado no que tem por trás do produto, no que aquela marca defende, no que aquela marca faz, em como aquela marca se posiciona. E é a partir disso que os consumidores conseguem criar conexões reais com aquelas marcas e produtos, né? Não é simplesmente o produto ou o serviço, é todo esse contexto. Então acho que você conseguiu trazer um pouco, óbvio, a partir do seu ponto de vista, do mercado do qual vocês são especialistas, mas conseguiu trazer um pouco da realidade que é hoje as relações de consumo e que a gente tá vivendo. Jack, queria agradecer de qualquer maneira aqui de toda a parte de experiência que você compartilhou com a gente, a visão de mercado que você tem, e queria pedir para você deixar um recado final para o empresário, para o consumidor que está nos ouvindo. A gente começou falando muito de datas sazonais, mas na verdade a gente gosta sempre de falar de consumo, de compra, venda, de relações, que é isso que importa, na verdade, quando a gente fala do varejo. Então, já te agradecendo e parabenizando aí pelo trabalho, queria pedir para você deixar um recado para quem está nos ouvindo e pode deixar também os contatos de vocês para quem quiser conhecer mais os seus produtos e serviços, por favor. Obrigado. A gente acabou falando mais de embalagem, menos da empresa em si. Acho que esse era o objetivo, né? Eu acho que existe isso, quer dizer, a gente conseguir, as empresas querem se diferenciar, elas, como você acabou, menos pelo produto e mais pelos seus valores. Seus valores, na verdade, é a cultura da empresa, como as pessoas fazem as coisas, o comprometimento é só a transação e o preço baixo, ou ela está comprometida com o cliente, ela quer mostrar isso, quer dizer, comprometida realmente. Hoje é muito fácil, né? Ver, hoje tem transparência em tudo. Você vê quando uma mensagem que a empresa passa é real ou é fake, né? Ou ela só gostaria que essa fosse a mensagem. Então, acho que é isso. É transparência, é cultura e colocar bem a mostra transparentemente isso para o consumidor. Eu acho que é o caminho do desenvolvimento. As grandes marcas têm feito isso, conseguindo se diferenciar, mesmo com setores com pouca diferenciação, né? São pessoas fazendo o que os outros já fazem de uma forma diferente. Então é isso. E a mesma coisa vale para o nosso mercado. Então eu que te agradeço de novo a oportunidade. Gostei, aprendi muito com você. Eu acho que você é, arredondou bastante o que eu falei para os seus clientes. Foi muito bacana e obrigado novamente pela oportunidade de participar. A gente que agradece. Quem quiser conhecer mais da Paxter, pode passar tem um site para o Isso. pessoal entrar e Isso. conhecer? Boa, você me lembrou de fazer isso. No Paxter, packstr.com.br ou no Instagram, paxter.br. Tem bastante, a gente pode entrar em contato e ajudar. A gente participa muito desde a formação da empresa ou antes da formação da ideia, etc. E participa desse crescimento que é muito bacana. Muito bem, Jack, obrigado pela conversa. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.